O Posto Tabari, em Itabirito, tem o melhor atendimento da cidade. O Posto Tabari já foi eleito o melhor posto Ali do Brasil. Aqui você encontra atendimento de primeira, preço justo, promoções imperdíveis e qualidade nos combustíveis e lubrificantes. Venha para o Posto Tabari e conheça a nossa troca de óleo inteligente. E com ela você evita que 400 embalagens como essa cheguem ao meio ambiente. E você tem 20% de desconto em relação ao litro. E tem mais, você coloca a quantidade exata que o seu veículo precisa. Venha para o Posto Tabari e saiba mais. Posto Tabari, Avenida Queiroz Júnior, 1081, bairro Praia, em Itabirito. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Pod Esportes, nosso terceiro episódio. Hoje, novamente, com meu companheiro Alexander Funil. Fala aí, Funil. Fala galera, tudo bem? Todos bem-vindos, boa tarde, Luquinha, boa noite, bom dia a todos que nos acompanham. Estamos aqui no nosso terceiro episódio e hoje com mais um convidado especial, como sempre. Com certeza. E aí? A gente saiu do último com o sarrafo lá em cima. Acho que o sarrafo continua. E nós será que esse convidado de hoje também vai botar o sarrafo lá no alto? Não sei, vamos ver, né? Vai ser um prazer receber aqui hoje Lúcio Otávio. Lúcio, seja bem-vindo ao nosso Pod Esporte. Fique à vontade para fazer as suas recomendações, suas palavras iniciais aí. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É uma honra falar um pouco dessa minha história no esporte. Quase 19 anos no esporte e já vivi de tudo, né? Eu acho que eu peguei o esporte começando lá embaixo, né, em desenvolvimento, e hoje chegou no Brasil a um nível que eu, sinceramente, às vezes eu não achei que eu ia enxergar isso no Brasil. Então é bem legal participar dessa evolução, né? Então, que obrigado massa. pelo convite aí. Massa demais, Lúcio. Acho que já deu para mostrar um pouquinho do que a gente vai ter de conversa aqui hoje, né, Funil? O quanto o nosso convidado ele é um cara, né, do alto nível também do esporte. E nada melhor do que a gente começar perguntando, né? Você, Lúcio, atleta de mountain bike, tem várias conquistas aí dentro da sua carreira. Como é que você começou no mountain bike, Lúcio? Onde você conheceu a bicicleta? Você é de Itabirito mesmo, né? Ou já é de outro lugar? Como é a sua história? Bom, eu sou de Itabirito, nasci aqui em 1991. E quando eu tinha 10 anos, eu mudei para uma cidade que meus pais moram hoje, que é Alvinópolis. Meu pai é de lá, minha mãe é daqui. Meu pai veio para cá trabalhar, conheceu minha mãe. Eles se casaram, tiveram eu e mais meus irmãos aqui. E eu morei lá durante 7 anos. E, pra ser sincero, foi lá que eu conheci a bicicleta. Então, assim, eu tenho Itabirito no meu coração, mas eu tenho lá também no meu coração nesse sentido, porque foi lá que eu conheci a bicicleta. Então, foi lá que eu conheci pessoas que me colocaram no esporte, várias pessoas que me ajudaram, né? Eu sou de família humilde, então tive várias pessoas realmente que me deram o pontapé inicial. Impulsionaram, né? Oi? Te impulsionaram Sim, mesmo no sim. esporte. Tinha um médico lá, o doutor Roberto. Ele largava a família dele e levava a gente em competição. Que legal. Então, tipo assim, levava porque queria ajudar, queria ver alguém no esporte assim. Então, não só ele, mas várias pessoas lá. Sou muito grato a todos lá, mas bem legal isso aí. Então você pode ser, quando você fala Alvinópolis, então no passado tinha uma evolutiva da mountain bike mais aprimorada, ou seja, mais evoluída do que propriamente Itabirito. Dentro do seu contexto, quando você participou, logo que você começou lá e veio para cá, faz essa análise. O Alvinópolis já tinha essa olhar da bicicleta, ou aqui também estava um caminhar e você... Na verdade, quando eu estava aqui, eu ainda eu só andava de bicicleta criancinha, né? Dando voltinha, sempre gostei de bicicleta. Então foi lá que eu conheci a bicicleta. Lá por ser uma cidade pequena, é até interessante como o esporte lá é desenvolvido. Porque é uma cidadezinha do interior, bem pequena mesmo. Mas Itabirito não, Itabirito é diferente. Desde quando eu vim pra cá, já era um pouco mais desenvolvido, já tinha mais atletas, já era mais legal. E hoje nem se fala, logicamente, né? E lá em Alvinópolis, né? Falando desse início, você falou que já teve um médico, né? Que sempre ajudou vocês lá. Não só ele, vários também. É complicado citar nomes, porque eu vou acabar esquecendo de alguém, mas... Então, assim, sou grato a todos lá e todos se sentem abraçados. Não, mas não preocupa não. Isso aí esquecer, falar alguma coisa, falar o nome, todo mundo vai entender, é normal. A gente vai perguntando, vai esquecendo. O primeiro contato com a bicicleta, Lúcio, como é que foi? Você simplesmente, né, quando você chegou em Alvinópolis, na sua fase, acredito que foi na adolescência que você conheceu o esporte em si,
Como é que foi esse primeiro contato com a bicicleta, assim? Já foi... Sempre gostou? Sempre era uma coisa que enchia seus olhos? Ou realmente teve pessoas que te incentivaram a querer mais e mais? Eu acho que a bicicleta já nasceu comigo, sabe? Porque desde criancinha, meu pai me dava as bicicletas lá e eu já desmanchava as bicicletas. Às vezes não conseguia montar, mas desmanchava, montava de novo, arrumava confusão danada. Então, assim, eu sempre Funcionava gostei... depois? Ah, aí só Jesus, não conseguia montar. Mas enfim, assim, sempre tive a bicicleta muito presente comigo, sabe? E aí quando eu mudei para Alvinópolis, eu morava na roça e tal, então a princípio era uma bicicleta, mas eu ia na cidade, voltava, ia na casa de um amigo e voltava, né? E aí você vai começando 10 quilômetros aqui, 20 ali, e aí você vai, com pouco uma pessoa te chama para fazer um pedal, e com pouco a gente estava indo em outras cidades, 100, 120 quilômetros, eu novinho na época, assim, e acabou indo para o lado competitivo. E aí eu lembro que na minha primeira corrida, foi em 2006. Eu tô tentando lembrar quem me levou nessa corrida. Nunca foram meus pais. Sempre foram pessoas que realmente Contribuíram para essa evolução sua. Sim, contribuíram dentro muito, do esporte com também. certeza. Mas foi na cidade de Mariana. Então eu até sempre prezo isso. Minha primeira corrida foi em Mariana. E eu era infanto juvenil e tal. Uma bicicleta simplesinha, sapatilha, não existia isso, pedal de plástico e tal. E aí eu fiquei em último lugar nessa corrida, na minha primeira corrida. Mas eu era percurso reduzido, fiz o percurso completo, sem saber. É mesmo? Depois que eu descobri lá que eu tinha feito o percurso completo. O homem já vem cabuloso desde pequeno. Desde novinho, tá vendo? E cara, minha bicicleta era bem simples e tal, e ela não tinha a coroinha menor mais leve. Era um pé de vela que eu tinha ganhado, e ele só tinha a coroa do meio e a grande. E, tipo, eu infanto juvenil e tal. E aí na segunda corrida eu ganhei. Então acho que isso foi uma Virada de chave. dentro de mim, assim, eu mesmo novinho e sem saber muito das coisas, porque a gente vai evoluindo no esporte. E eu tenho quase 20 anos no esporte e eu sinto que eu evoluo cada dia. Sim. Mas, poxa, na minha segunda corrida eu ganhei. Falei, caramba, acho que dá pra pedalar. É um caminho, né? Dá Flávio? pra Acho que ir. dá pra ficar aqui, Poxa, aqui, né? aí ganhei a corrida, cara. Então aquilo foi uma... Cara, voltei pra casa, aquela medalhinha lá, aquilo pra mim era a mesma coisa, até arrepio, cara, porque aquela medalhinha era como se eu tivesse ganhado uma Olimpíadas, cara, sabe, pra mim. Então, foi bem legal isso, sabe? Então, Eu acho que o mais interessante, você vê, dos nossos episódios, né, Lucas, a gente vem trazendo, traz histórias que a própria pessoa conta que o mundo do esporte mesmo não tem esse entendimento. Não. Olha a lembrança que ele teve da primeira competição, ficou em último, mas teve o gosto de estar participando ali, teve a vontade de estar fazendo aquilo da melhor forma. Na segunda competição já almejou, já buscou a vitória. Então isso traz para dentro das nossas entrevistas aqui essa importância de conversar com os nossos esportistas, que é o nosso propósito, na verdade, nosso Pod Esporte, para a gente conhecer essas minúcias assim da evolução do atleta em si. Porque o atleta em si, no auge, todo mundo já viu, todo mundo já tem informação, já tem o conhecimento. Mas de quando começou, da sua infância, da sua trajetória inicial, isso acho que é muito mais evolutivo dentro do que a gente prega dentro do nosso programa. com certeza. E o esporte também, assim, eu vejo muita gente que começa e desiste porque acha que é de imediato. E não é, cara. Sabe, o esporte... Você demanda anos de dedicação, de abdicação de muitas coisas para você chegar num nível legal. Então, assim, o que eu já vi vários artigos e, tipo, 10 anos de treino para você conseguir um nível legal. Então, muita gente fica no meio do caminho por achar que as coisas são rápidas e acaba desistindo. Mas, cara, o esporte você tem que realmente persistir, correr atrás, entender cada derrota, entender que aquilo faz parte da evolução e não desistir. Eu não gosto muito de Alvinópolis, não, sabe? Porque nós já confrontamos, quando eu joguei handball há muito tempo, nunca ganhei de lá, velho. Nunca ganhei lá. Lá sempre foi muito forte do handball, né? O Fabinho jogava handball. O Fabinho Ares? É. Rapaz, sabia não. Ele Né? Nunca ganhamos de Alvinópolis, era só pedrada. Lá realmente era muito forte. Eu lembro de quando eu estudava lá e realmente o handball era muito forte, né? Legal. E assim, Lúcio, você trouxe esse relato, né, das primeiras competições e que isso te despertou esse interesse de continuar, de buscar, querer mais. E acredito que a partir daí você começou a se dedicar, a treinar mais. Quando que foi essa virada de chave de por exemplo, pensar, pô, acho que dá para viver disso aqui, acho que eu quero isso para minha vida, é isso que eu vou levar tanto pro lado profissional como pessoal também?
Na verdade, eu nunca fui um atleta, digamos, profissional de viver somente da bike, né? Sim. Eu até, assim, agradeço, tem hora, por ter acontecido isso na minha vida, sabe? De não ter focado somente na bike. Talvez não, com certeza, se eu tivesse focado só na bicicleta, talvez eu teria conseguido melhores resultados ou estar andando um pouco mais na frente. Mas a forma que eu faço, né? Eu fiz minha faculdade, eu tenho meu negócio, né, empreender no Brasil não é fácil. Então, eu sempre fiz isso em conjunto, né? Sempre treinei, mas sempre tive minha outra vida em paralelo, né? Então, graças a Deus, hoje sou estabelecido no mercado. Desde 2009 que eu tenho a loja aqui em Itabirito, né? Então são 16 anos de loja, né? Então é muita coisa. Mas então não é fácil, cara. Ter essa vida dupla, né? De empreender, treinar, a abdicação de muitas coisas, a esposa entender às vezes que não vou sair porque eu tô cansado, Essa tenho é que a pior descansar pra parte. amanhã, né? Essa Graças a é Deus pior. eu tenho uma esposa que entende assim bem, sabe? Quando ela me conheceu, ela era um pouquinho mais menos maleável com isso, mas aos pouquinhos ela foi entendendo e foi entrando e foi gostando também do esporte e tal. E então assim, eu realizei um sonho em 2017 que era de entrar numa equipe profissional. Mas mesmo assim, eu não deixei de estudar, estava fazendo a faculdade na época, de continuar meus negócios. Então eu poderia naquela época largar o trabalho, Sim. ó, e viver só do esporte, mas eu continuei fazendo os dois, né? E foi nessa época que eu fui campeão brasileiro, que eu fiquei 3 anos invicto sem perder uma corrida. Então Engraçadinho. É, foi, cara, danado. foi uma fase muito legal. E uma fase que eu tava formando na faculdade. Você tava com quantos anos nessa época aí? Eu sou um pouquinho ruim de matemática, mas 2017? Você é de 2017, 91? hoje eu tenho 34 anos, ajuda a fazer as contas aí. 23, 22 Ah, anos. nem sei, não, mas já tinha mais. Tinha mais? Tava com uns 25 anos, mais ou 34, menos. nós somos ruim de conta, nós somos ruim de matemática. Não é o forte, não. Não, Ah. não. Nós somos de humanas, pô. Mais uns 24 a 25 anos, mais ou menos, né? Mas é isso mesmo, porque eu tava na época, eu Não, ainda tava... vamos fazer conta aqui, ó. Hoje é Então vamos, 2025. então vamos lá. 2017. Você nasceu em 91. Ou não, 8 anos atrás. 8 anos atrás, eu tenho 34, então eu tinha 26 anos. Aí, Isso. 26. Então foi nessa época que eu tive assim grandes resultados e aí eu fiquei 2 anos na Audax e tal, tendo uma estrutura gigantesca, cara. Que era você chegar e só pedalar. Então era uma coisa que até a gente veio conversando no carro, né? Sim, sim. Uma estrutura realmente profissional que eu tinha. E aí saí de lá, fiquei 2 anos lá, depois fui para a FKS também, mesma coisa, uma equipe muito legal, bem estruturada. E foi essa experiência legal que eu tive, assim, esses 3 anos com equipes profissionais, que era uma coisa que eu queria, uma realização pessoal, né? Mas sempre fazendo os dois também, né? Trabalhando e treinando. E depois disso eu continuei tocando minha vida solo e com vários apoios que eu tenho, mas tudo é por minha conta mesmo, né? E esse período que você teve na equipe profissional, como você falou, né? Assim, você tinha essa rotina de treino também? O dia a dia, né? Eu sei, a gente acompanha, né? Vamos dizer assim, nas redes sociais, você é um cara bem ativo nela. A gente vê toda semana, todo dia, você postando treinos. Acho que é uma inspiração pra muita gente. Às vezes eu fico cansado de ver seus treinos, só de ver. Eu já canso, mas tudo bem. Você tinha essa rotina do dia a dia do treino? Mesmo na equipe profissional, você tinha metas a cumprir dentro dela? E também você tinha resultado, acabando a faculdade, começando o seu negócio? E isso era o foco? Ah, não, sim. O treinamento esportivo é uma coisa que ele não aceita você tirar uma vírgula do treino, não. Realmente é muito exaustivo e tal. E ou você treina ou você não tem resultado. Né? Então, eu acho que desde aquela época, né, que realmente as coisas começaram a se profissionalizar mais, que o treino subiu um pouco o sarrafo, que realmente ficaram mais intensos, né? Eu acredito aí que em torno de 8 anos aí que meu treino deu uma subida de degrau e eu tô mantendo esse nível até hoje. E hoje, por exemplo, eu fiz um treino, cara, que, nossa senhora,
Eu comentei pra você, eu tô ficando velho já pra essas coisas já, mas... Tá nada, tem muito gás pra Tem queimar. muita lenha pra queimar aí, meu filho. Mas isso é legal, e assim, você já deu esse relato da vida assim que você começou a realmente se dedicar, teve essa experiência profissional, mas eu acho que até a galera que vai assistir a gente, né, que vai poder escutar a sua história. Quando foi que você veio para Itabirito, Lúcio? E como é que foi essa vinda sua? Você já chegou somente para andar de bicicleta? Chegou para trabalhar? Como é que foi isso aí? Não, eu voltei pra cá em 2009 e, assim, eu sempre vinha em dezembro passar férias na casa da minha avó. E eu não vim pra ficar. Eu vim de Alvinópolis com R$ 50 no bolso e minha bicicleta. E ir pra casa da minha avó. E eu vim de ônibus. A mala ficou pra lá, né? Porque a bicicleta tava na mala. Né? Uma malinha pequenininha. Mas eu vim com a minha bicicleta, que era a bicicleta que eu tinha e tal, na época, em 2009. E eu trabalhava lá de mecânico de bicicleta. E aí eu fui comprar uma câmara de ar, se eu não me engano, numa loja que chamava Planet Bikes. Debaixo do Itaberense. Né? Isto. Que era do Daniel da Casa Alterosa. O Lucas trabalhava lá. O Lucas. Eu lembro desse nome. Lucas, que agora é DFL. O Lucas trabalhava lá na época. E aí, cheguei lá e sempre fui, assim, bom de conversar, comunicativo e tal. Comecei a conversar e aí o Lucas, o Marcinho sempre tava junto ali também. Tá precisando de mecânico aqui. E aí eu sempre tive isso no meu coração, que eu queria voltar para Itabirito. Eu sempre deixei claro que eu ia voltar para Itabirito. Desde quando eu mudei para lá, eu só falava em voltar para Itabirito. E aí o Lucas tá precisando de mecânico aqui. Fala, eu sou mecânico de bicicleta. Aí, na hora da empolgação, trabalho, vambora. Aí eu lembrei que eu trabalhava lá. Caramba, e agora? E o outro, como é que fica? E o outro, como é que eu faço? Aí eu falei, não, amanhã eu começo. Todo empolgado. E aí, liguei pro Fábio, que eu trabalhava lá. Fábio é um segundo pai que eu tenho. E aí ele falou, não, fica aí e tal. Vai evoluir, vai seguir sua vida e tal. Ele ficou feliz e tal. E aí eu comecei a trabalhar nessa loja, cara. Então, foi até bem fácil, assim, a minha introdução com a galera daqui de Itabirito por causa disso. Então, já comecei a trabalhar lá e aí os caras já me chamaram pra treinar e aí eu já comecei a mexer na bicicleta. Meu salário ficava todo lá pra me mexer na minha bicicleta, mas tava todo feliz da vida lá. Como é que o cara chega com R$50 no bolso. Já arruma o serviço com pouco tempo. A vantagem era a vovó, que tá na casa de vovó lá pra dar o suporte, né? Lá eu fiquei muitos e muitos anos. Né? E depois disso, Lúcio, de onde surgiu o interesse de buscar por de ter um empreendimento mesmo voltado para bicicleta, ou isso veio através do suporte de alguém? Como é que foi isso? Tudo volta para Alvinópolis, né? Você vai sonhar com Alvinópolis essa noite. Né? Alvinópolis. Eu sou suspeito para falar, porque assim, eu já conheço um pouco a história, então eu tô vindo buscando dele ali. Pois é, cara, assim, é um caso legal porque em janeiro eu comecei a trabalhar nessa loja, quando foi em outubro essa loja fechou. O Daniel chegou e falou assim que não ia continuar mais atividades, e aí eu falei, caramba, o que eu faço agora? Volto para Alvinópolis. Volto para Alvinópolis. Aí eu liguei pro Fábio com as orelhas murchas. Pô, aceita eu de volta? 10 dias depois. Por quê? A loja aqui fechou e tal, não tem nada pra me fazer aqui, eu vou voltar pra Alvinópolis. E aí, cara, o Fábio virou pra mim e falou assim, cara, não, volta não. Amanhã eu vou ir. Aí, cara, o Fábio veio aqui, comprou a loja, me deu, e falou assim, trabalha e a gente é sócio. Dessa forma. E aí eu muito jovem, cara, eu não sabia o que é um mais um. Saiu de mecânico. Falei, caramba, como eu faço, cara? Padrão de loja, um tipo... Então, ele foi realmente assim, ele fez coisas pra mim que meu pai não fez. Então eu... Não porque meu pai não quis, mas porque não tinha condição. Sim. E ele foi um segundo pai que eu tive, cara. O Fábio sempre deixo claro pra todo mundo, assim, que... Poxa, o cara fez coisa pra mim que... Hoje o que eu tenho, assim, eu devo a ele várias pessoas de lá, então... Mas aí, cara, ele veio comprar a loja, me deu, e eu comecei a tocar a loja, sem entender muita coisa, de cá, de lá, de vez em quando ligava pra ele, eu tem dinheiro não, tem boleto pra pagar, e aí? Aí mandava, ele resolvia, ele vinha aqui, então foi assim, cara, foi muito legal, assim. E aí... E nesse período... A bike também treinando o tempo todo. Nunca larguei a bicicleta. Pra ser sincero, eu tive um pequeno período ali em 2013,
2012, 13, que eu fui pro downhill. Eu abandonei o cross country, Não, fui aí você pro foi pra downhill. loucura, mano. Você foi pra loucura. Mas não largou a bicicleta, tá vendo? Não, mas é loucura, velho. Você saiu do tempo pra ficar pulando. Sim, velho. cara. Aí fiquei ali pulando. Aí comecei a tomar uns tombos meio esquisitos. Eu falei, não, isso não é pra mim, não. Vou voltar pra minha bike, subir um bocado de morro, que é menos perigoso. E aí eu larguei o downhill e voltei pra negócio. Mas foi só esse período aí que eu fiquei longe ali do cross Se country vai da pelo maratona. menos pra um circuito fechado, mas vai pro downhill. Downhill. Ela é loucura, cara. Ali é loucura. Pois é, cara. Fui. Já tive minha fase de loucura e essa foi minha fase de loucura. Então tudo certo. E aí, desde então, comércio na cidade. Tem Desde- quanto tempo você tem loja na cidade, Lúcio? 16 anos. 16 anos, né? Desde 2009. Aí depois disso, era a FL Bikes, aí entrou o Lucas de sócio no lugar dele, e aí ficou eu, ele, o Lucas, eu e o Felipe. Aí depois disso a gente acabou desfazendo a sociedade, eu fui tocar minha vida sozinho. Mas isso foi em 2019. E eu fiquei um mês sem estar no comércio. Então, assim, eu acabei minha sociedade em outubro de 2019, e quando era novembro de 2019 eu já estava abrindo a minha loja. Então foi assim, um mês assim que eu fiquei e já fui, e vida que segue, cada um segue, sou amigo deles, do Lucas, do Felipe, o Felipe continua aqui tocando Sim. na loja dele, e eu continuo tocando a minha aqui, tem espaço para todo mundo, e a Lógico. vida que segue. E onde né, que veio esse nome aí? Mercado da Bike? Pois é, cara, nome de loja é um negócio complicado, né, pra achar assim, eu pelejando, quebrando a cabeça. Foi mais um sentido assim, poxa, cidade, pequeno mercado, pô, o mercadinho tem tudo de bicicleta. Ó, perdão, mercado tem, por exemplo, pensando assim no supermercado, você chega Sim, lá tem sim. tudo. Fala, o mercadinho da bike, é o mercado da bike, tá bom, vamos tocar isso. E ficou, né? Mas é um trem danado pra arrumar um nome pra um instituto. Eu não queria colocar meu nome, Lúcio Bikes, por exemplo. Eu queria Aham, colocar sim. alguma coisa assim. E acabou que ficou e toca a vida. Isso é interessante, né? Que se a gente pegar tudo que a gente já conversou aqui agora, como é que o esporte ele traz as coisas, e a gente mais do que nunca sabe disso, que a gente, por mais que não vive de forma, né, tão profissional e competindo em alto nível como o Lúcio, o esporte ele traz muita coisa para a vida da gente. Sim. Se a gente for fazer um laço do que ele já contou, a bike trouxe para ele, né, tanto o que ele vive profissionalmente hoje, como a maior paixão que eu acredito que seja a bicicleta, e faculdade, né, Lu? Você chegou a cursar, você se dedicou ao seu estudo igual você falou, o que você fez? Isso hoje te ajuda na loja? Você acredita que a bike que te impulsionou a buscar por um estudo para evoluir? Na verdade, hoje, tudo que eu tenho na vida eu devo à bicicleta. Né? De forma profissional, no meu trabalho, de competições também, que eu acho que uma coisa é atrelada à outra. Né? Eu tenho um nome forte no Brasil inteiro, então as pessoas me conhecem no Brasil inteiro, então eu costumo vender bicicleta pro Brasil todo. Porque, poxa, o Lúcio. Então, eu tenho essa imagem positiva no meio que acaba tendo um nome forte nesse sentido, né? Então, tudo que eu tenho hoje, cara, eu devo à bicicleta. Né? Eu fiz uma faculdade de administração, né? No sentido de, poxa, eu tenho meu empreendimento, então vamos tentar, vamos estudar uma coisa nesse sentido. Apesar de não gostar muito de administrar as coisas, eu tenho um jeitão meio maluco de fazer as coisas e de vez em quando puxo uns puxão de orelha e tal. Mas graças a Deus que eu achei meu irmão pra ficar lá naquela parte burocrática chata lá e deixa eu comprando e vendendo, arrumando bicicleta, sujando a mão. Tem outro anjo aí que é a Nayara, que ajudou muito também, sabe? Né? Teve esse papel importante também. Teve. A mulher conserta o homem. Não, isso aí com carteirinha. Ela é realmente uma mulher muito bacana, me ajudou em várias coisas. Muito bom. Legal, Lúcio. E o mais importante, a gente tá falando assim, né? Você deu esse relato todo da sua vida, né? Do seu processo de conduzir, de trazer a importância da bicicleta para você hoje, que você trabalha, né? Como dono de loja, também faz. E dentro da sua evolução dentro da bicicleta, vamos dizer assim, de todas as provas que você foi, de tudo que você já mencionou, né? Então, para você hoje, nesse período todo que você teve como atleta, quais são as principais provas que você já competiu? Vamos dizer que ganhou, que já ganhou, eu sei que você já falou, ganhou 3 anos, não quero ganhar, não. O que você já competiu? Quais O que são mais te marcou as realmente, principais né? provas suas que você já foi aí? Eu já competi muita coisa. Muita prova. Mas eu acho assim, que a prova
tô lembrando da chegada dele aqui agora pra você entender. Então eu nunca vou esquecer dela, que é o primeiro título de campeão brasileiro que eu tive, né? Quando você nunca foi campeão brasileiro, acho que a primeira vontade que você tem é isso, né? Você almeja demais isso, né? Então o primeiro título meu de campeão brasileiro foi o campeão brasileiro de maratona e, poxa, eu não vou esquecer essa prova, né? Jamais. Foi uma prova que realmente me marcou muito. A prova foi aonde? Essa prova foi no Rio de Janeiro. No Rio? No Rio de Janeiro. E eu acho assim, a segunda prova eu coloco o outro brasileiro que foi de cross country. Essa eu já tinha uma certa pressão. A Audax queria que eu fosse campeão brasileiro de cross country, que eu ainda não tinha sido. E 2 dias antes eu peguei um resfriado que eu fiquei meio esquisito. E aí todo mundo, a cúpula inteira da Audax foi pra lá. E eles, cara, queriam que eu ganhasse esse brasileiro de todo jeito. Então foi uma corrida que eu corri com muita pressão. Tava com o nome na alta, Tava. numa, vamos dizer assim, numa equipe em evolução, também em crescente. Aí o peso dobra, né? Sim, cara. Aí tipo, a Audax patrocinava o evento. Eles queriam que eu ganhasse de toda forma, cara. E eu não tinha sido campeão brasileiro de cross country ainda. Então, assim, essa prova eu larguei com uma certa pressão, cara. Mas soube lidar com isso e venci a prova. Na época eu tinha um cara que disputava comigo muito próximo. E eu acho que por sorte ele também ficou doente também. Porque se ele tivesse 100% eu tinha perdido por esse dia. Quem que era na época? O Guilherme, que ele chama. Hoje ele não compete mais. Mas tem todo dia levanta com o pé direito, bem. Pois bem, é, cara. Eu acho bem que equipado, nós né? dois ficamos doentes a mesma coisa. Então a disputa foi limpa. A imunidade estava baixa igualzinho. Pois é, cara, assim, sabe? Mas assim, não foi nada demais, assim, mas era uma coisa que me deu uma desestabilizada legal por essa pressão que eu tive, sabe? Mas venci a prova e tal, e poxa, fui campeão brasileiro de cross country. E aí a Audax ficou toda feliz lá e tal, e fez um monte de coisa lá. E na época fizeram uma bicicleta em minha homenagem. E aí foi para São Paulo chamando festa. Então foi tudo isso, cara, era uma coisa que atrelava várias coisas essa vitória, sabe? Então era uma pressão grande, assim, sabe? Acho que foi uma das vezes que eu mais corri com pressão, mas foi bem legal. E como é que você lida com esse tipo de pressão dentro de uma competição, por exemplo? Você precisa ganhar ou que você tem algo que te faz ter tranquilidade ou é o seu natural? Eu já vi algumas pessoas que comentam o esporte falando que eu sou o cara que corro com menos pressão. No sentido de não ter nenhuma equipe por trás de mim cobrando. E né? tem que impor o resultado, né? Então assim, como eu corro por mim mesmo, né? Lógico que eu tenho várias pessoas que me ajudam, mas não me cobram nada, me ajudam porque da minha imagem no esporte, etc. Eu me cobro eu mesmo. Poxa, eu quero vencer as provas, eu quero andar o máximo na frente possível, isso é lógico que eu me cobro. Sim. Né? Então assim, eu tive cobrança nessa época de equipes profissionais, né? Que foi 2 anos na Audax e 1 ano na FKS. Nessa época eu tinha cobrança. Mas graças a Deus foi uma época tão perfeita pra mim, cara, que as cobranças eram poucas. Porque, poxa, se você tá entregando resultado, tá Você tudo tinha certo. resultado, você tava ali dentro do contexto fazendo o seu E melhor. foi 3 anos invicto, cara, assim, correndo todas as etapas de Copa Internacional, todos os brasileiros que teve. E a única prova que eu achei que eu tinha perdido, eu tinha ganhado. Foi uma prova em Brasília, era 70 km de Ceilândia que chamava a prova, e eram 2 voltas de 35 km. Largou, eu liderando e tal, depois o cara me passou e eu não consegui com ele. Tava muito forte e falei, cara, hoje eu perdi a prova. Só que eu continuei minha prova, fazendo minha prova, dando meu máximo ali. O cara furou o pneu, eu passei por ele sem ver. Não vi que era o cara. Como? Não vi. Como a prova era de voltas, 2 voltas, eu achei que tava passando outra pessoa, não percebi que era o cara. Não sabia que era ele. Passei, fui embora. E aí eu cheguei cabisbaixo na chegada e tal. E aí todo mundo, parabéns. Aí eu falei, cara, perdi a prova hoje. Não, tô indignado. Que perdeu? Você ganhou? Hã? Eu ganhei? Como? Onde que eu passei ele que eu não vi? Aí passou uns 30 segundos e o cara chegou. Tipo, ele chegou e falou, nossa, eu furei pneu. Eu falei, nossa, eu achei que eu tinha perdido e ganhei.
Então, Chegou triste, depois teve que comemorar. cara, foi assim, um caso Uma engraçado. reação, né? Você chega, valeu, não. Tipo, 2 anos que eu não perdi uma corrida, então eu falei, caramba, eu perdi a corrida hoje. E E nesse, aí ganhei a corrida, sem saber que tinha ganhado. e nesse período, só pra gente entender, Luz, quantos títulos de campeão brasileiro? 5. Né? Foi os 5 que eu disputei, eu venci. Da Sub-30? Sub-30. Direto, hein, seguido. Funil? 5 anos direto. É, pai. É cabuloso. Copa Como é Internacional também no ano, Sim, você ganhou todas. Ganhei todas as etapas. Eu venci a Copa Nacional 2 vezes seguidas. Vencendo todas as etapas. Todas as etapas. Todas as etapas. Aí você tinha esse. Vamos lá, pra gente, né? A galera também entender que Entender. eu sou novato na bike aí. Sim. Mas porque tem a categoria sub-30, Isso. tem elite, É, categoria sub-30 por são idade. por idade. Por idade, Né? isso. Então dominou sub-30. Dominei a Sub-30 ali, realmente foram 3 anos bem, assim, muito bem na categoria, assim, que as pessoas chegavam assim e falavam, cara, só vai perder se quebrar a bicicleta. Então, assim, eu tava realmente um passo à frente, assim, e nessa época eu tinha um sonho de ir pra elite. Ai, boa. Você é boa, hein? Então, Quem assim, que tava rodando a elite nessa época aí do você tava na verdade, todos que estão lá, praticamente todos estão lá, continuam hoje ainda, né? Isso. Mas aí a Audax não queria. Eles queriam eu na Sub-30, né? Eles queriam manter eu vencendo as provas, ganhando os brasileiros. Para a imagem deles é legal, Sim. né? Sem dúvida. E aí acabou que eu saí da Audax no segundo ano e fui para a FKS. E a FKS deixou livre para me escolher. Cara, segue o que você quer. Você quer ir para Elite, vai. Você quer ficar na Sub-30, você fica. E eu não pensei 2 vezes, cara. Elite, bora. Vamos lá, Cara, ver deixa o eu que vai desafiar acontecer. outro lugar. Daqui eu já tô Né? confortável. E realmente não é fácil, cara. O sarrafo é É diferente. diferente. É diferente. O nível é outro. A maturidade dos atletas é outra. E, cara, e ali. Qual que é a principal diferença que você vê assim, Luz? Primeiro, uma outra pergunta antes. Existia nos bastidores, né? A partir do momento que você liderou, que você dominou a Sub-30 ali por um tempo, nos bastidores, até os próprios atletas de elite, alguém mandava os indiretas, tipo assim, tá na hora de ir pra elite. Como é que era essa pressão interna? Porque eu sei que a galera cutuca. Sim, sim. Acontecia isso muito? Acontecia muito até com os próprios atletas da Sub-30, né? Você queria me tirar de lá de todo jeito. Ah, é? O segundo que ia sendo colocado então, hein? Falou, filho, vai Pô, lá, cara, subir lá tá pra na hora de elite, subir, mano. ué. Vamos subir. Vai lá, você tem condições, vai lá. Sim, eu vejo até uns vídeos antigos aqui, cara, e assim a galera vibrando. E tem um vídeo que depois eu vou te mostrar, o cara falando, sai da Sub-30, vai pra Elite, já ganhou tudo. O cara falando assim, cara, na beira da pista, sabe? Que massa. E, cara, e escutar isso é interessante, cara. Cara, pois é, eu já ganhei tudo que eu tinha que ganhar. Não tem nenhuma prova mais pra me ganhar na Sub-30. Vamos desafiar, vamos pra Elite. Só agora, tá vendo? As perguntas vão acontecer. E como era chegar numa competição brasileiro ou num estadual, nesse período que você tava 3 anos? Como é que a galera olhava pra você no Sub-30? Vou brigar pra segundo, porque o dono do título tá ali. Tinha essa percepção? Você teve... Tinha, cara, assim, a turma da bike é uma turma muito legal, sabe? Então, assim, eles sabiam que eu tava um degrau acima. Até pela estrutura que eu tinha, Sim, né? dentro da equipe, Sim, né? porque nenhum atleta das categorias ali tinha a estrutura que eu tinha. Então eu tinha essa vantagem. Né? Eu não precisava de reservar hotel, eu não precisava de comprar passagem de avião, eu não precisava de mecânico de bicicleta, não precisava de nada. Só chegar e correr. Uma pessoa da Audax se ligava, sua passagem de avião tá aqui, seu hotel é esse, você vai chegar, vai alugar um carro na Localiza, etc, etc. Então, Mecânico disponível para geral depois da prova. Você chegava nas corridas, tinha um caminhão lá com uma estrutura gigante, você abria o caminhão, tinha bicicleta, roda, tudo que você pensar lá dentro à sua disposição. Então, assim, era uma estrutura que era uma coisa que eu nunca tinha visto e era realmente uma estrutura profissional. Então, tinha essa vantagem, que era muito grande em relação a eles. E tava, poxa, empolgado, realizando um sonho de estar numa equipe profissional, na época o Daniel Zóia ainda competia em alto nível, que é um cara que eu era extremamente fã quando eu comecei em 2006, ele morava numa cidade chamada Viçosa e cara, é um dos caras que eu era mais fã. E ele fez inúmeras viagens com ele e tal, e tá na Audax junto com ele foi uma coisa assim, me deixou extremamente feliz, um cara desse, assim, que eu levo pra vida toda como amigo. Depois a gente correu o Brasil Ride juntos, já fizemos inúmeras viagens juntos. Mas então o pessoal tinha esse respeito por mim, cara, assim, sabe?
Todos queriam me vencer, lógico, mas sabiam que não ia ser muito fácil. Poxa, ele tá um nível acima, ele tem uma estrutura grande, ele tá empolgado, motivado e isso vira uma corrente, cara, assim, que isso te deixa muito forte. E você, de qualquer forma, também não podia deixar a galera que você tinha Sim, sua obrigação, vamos dizer, entre Sim. aspas, né, com a equipe, de manter o título, de manter a sua performance. Com certeza. Mas ao mesmo tempo eu vou te falar que é uma pressão cabulosa ao mesmo tempo, né? Porque ao É, mesmo cara, tempo que mas- você é visto como um cara que vai estar despontando, que tá um nível acima, a responsabilidade de estar ali com aquela camisa no peito, campeão, alguma coisa nesse sentido, é pesado. Sim, sim. Mas acaba que eu sempre consegui lidar muito com isso, assim, sabe? Sempre consegui ficar bem tranquilo nesse sentido e nunca senti essa pressão, assim, me desestabilizar ou me atrapalhar, não. E como é que funciona esses bastidores aí desse mundo, vamos dizer, profissional da bike, assim, né? Juntando esse período que você teve desses 3 anos. Os bastidores um negócio tranquilo? É um negócio a galera muito mesquinha? Ou a galera quer ficar puxando ali o tapete? Tem disso dentro da bike? Ah, pra ser sincero, eu não passei por momentos assim. De intriga, essas coisas. Né? Cara, eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive esses problemas, sabe? Já ouvi conversas de outros atletas que tiveram e tal, mas, cara, cada ser humano é de um jeito, né? Sim. Então, às vezes que o cara já é polêmico, aí parece que as coisas atraem pra ele, não sei, cara. Mas, assim, eu, graças a Deus, eu nunca tive problema. Eu já te vi, né? Acompanho você há um tempo. Você é um cara muito tranquilo, sempre cumprimenta as pessoas, sempre, né? Sim. Tá solista ali pra conversar com um ou Claro. outro. Acaba que esse atleta também chega com a pessoa que quer simplesmente só cumprimentar, "Oi, beleza. O cara passa, vira a cara, vai embora. Tem muito disso também, né? Infelizmente, né, igual eu mencionei há pouco atrás, cada ser humano é de uma forma, né? Então, E essa transição para elite, Lúcio, o que mudou, por exemplo? Saiu da sub-30, foi para elite, volume de treinamento, se assustou a hora que você chegou, primeira corrida que você fez na elite, como é que foi esse impacto, assim, de falar, pô, o buraco aqui é um pouquinho mais embaixo, eu acho que eu vou ter que remar um pouquinho mais para... a carga de treino dos caras é maior do que a minha até hoje, né? Eu não consigo ter a carga de treinos que os caras têm, porque quanto mais você treina, mais você tem que descansar. Sim. E eu treino e tenho que trabalhar. Treinar e ficar em pé depois, ou igual nessa época de inverno que eu vou pra loja primeiro, depois eu saio pra treinar, depois volto pra loja. Então, eu não consigo ter uma carga de treinos e de descanso como os caras têm. Então, assim, eu tento de uma forma para minimizar isso, poxa, eu preciso ganhar desses caras em outras coisas. Então, assim, eu faço uma alimentação muito boa, né? Eu tento ter uma rotina de sono muito boa. Então, eu tento ser assim perfeito em outras coisas para tentar equilibrar o máximo possível, né? Mesmo assim, não é fácil. Eu acho assim, o que mais pesa para mim é o descanso. E o descanso dentro da parte do treinamento, que é do alto rendimento, ele é fundamental. Assim, é a parte que mais pesa assim para mim, sabe? E não é só o descanso físico, né, cara? É o mental psicológico. também, sim. Porque, por exemplo, eu chego na loja, eu tenho as obrigações, né, de um CNPJ que todos sabem que se trata, né, de ter uma empresa, não é fácil. Então, essas obrigações essa parte física, então, pesa um pouquinho. Mas dá pra fazer, dá pra ir. Então, assim, se você hoje tá ali numa categoria e você pensa em ir pra elite, vai, cara. Né? Mas tenta de uma forma, poxa, o fulano não faz isso bem, vamos fazer isso bem, que é o que a gente consegue fazer. Então, assim, não é ficar pensando demais também nisso. Se eu ficar pensando, eu não tenho a carga de treino que os caras têm, pronto, não vou ganhar nada. Não é assim, cara. Vamos pensar positivo e vamos pra cima e... trabalhar com o que tem, né, trabalhar cara? com o que tem, cara, com as ferramentas que você tem e não ficar, né, Isso pensando... é legal, que o que ele tá falando é realmente uma mentalidade de alguém que é campeão mesmo, que pensa realmente no esporte de alto rendimento. Eu lembro de uma vez que você estava fazendo um acompanhamento junto até com, se eu não me engano, era com o Del Bonetti, né? O quanto que isso, ele é um psicólogo esportivo, sabe? Ele ajuda, ele dá mentorias para atletas de alto rendimento para ajudar eles a se comportar cada vez melhor dentro do pelotão ou conviver com uma rotina igual o Lúcio tem uma rotina dupla, né? De atleta e junto com a da empresa que ele gere, né?
como é que foi ele teve essa importância mesmo de te ajudar realmente até ter essa mentalidade que você tem hoje de tipo assim, pô, eu não tenho a rotina dos caras de treino, mas eu tenho que buscar outros meios de me igualar a eles. Com certeza, ele foi uma pessoa importante nesse sentido, fiquei uns 3 anos trabalhando com ele. E, pra você ter ideia, depois ele foi até pro lado empresarial até. De tão assim, bom que ele é, assim, no que ele faz. Mas ele me ensinou muitas coisas, cara, assim, de comportar no meio, de ter ações, né, pra você vencer um adversário, de entender como aquele cara pedala e entender os pontos fracos dele durante a competição, né. E, cara, uma corrida é uma coisa muito complexa, cara. Você pega um cross-country ali, você tem... Na bicicleta você tem várias coisas pra você fazer. Você tem que passar marcha, baixar canote, travar a suspensão, fazer um monte de coisa. E olhar se tem uma pedra, olhar se tem uma curva. Cara, durante aquele momento que você tá ali morrendo ali de pedalar, então é tudo uma engrenagem ali, cara. E você entender o que tá acontecendo. Igual, por exemplo, a gente teve aqui há poucos dias atrás o Avelar com 2 cross-country. E aí foi interessante porque no primeiro eu tava disputando com o Edson, com o Edinho. E aí eu consegui identificar onde que ele descansava durante a prova. E aí eu também passei a descansar nessa parte. Consigo identificar. Você tem que conseguir fazer isso. Leitura do atleta, né? Você tem que conseguir fazer isso. Então, cara, aí na primeira volta que eu dei com ele, eu senti aqui, ele tá descansando. Então eu também vou descansar aqui. E aí eu sentia na hora onde que ele tava apertando muito também, eu já chegava nessa parte preparado. Porque eu sabia que ele ia subir ele muito forte, que era a subida da placa que estava subindo ele muito forte. Perdão, a subida para chegar no Cristo. Sim. E aí, cara, assim, eu consegui entender direitinho como ele estava fazendo isso, e eu fui com ele. Não consegui vencer ele esse dia, mas cheguei no sprint com ele. E aí no outro, eu já estava disputando com o Mário. O Mário é um cara extremamente técnico, para mim um dos caras mais técnicos que tem no mountain bike. Concordo. E aí, aonde o Edson descansava, ele fazia o contrário, ele tacava. E o caramba, velho, tá ao contrário hoje. Mudar o estilo da minha corrida. Agora a cabeça pirou. Sim. Então, aonde o Edson ele descia a primeira descida rápido, mas descansando. Já o Mário, ele descia ali, cara, de uma forma que eu tinha que descer muito no meu limite pra me conseguir descer com ele. Que a técnica dele era... Sim. Mas ele forçava muito aquela descida. Muito, cara. Muito. E aí, lá, eu tava descendo assim no meu limite e chegava na subida cansado. E aí, só que ele também chegava lá cansado também. E Equilibrava. aí, equilibrava as coisas. E aí na segunda, ele tava descansando, cara. Eu sentia que ele subia um pouco menos na subida pra chegar na chegada. Sim. Lá ele subia e eu subia muito confortável com ele. Subia tipo assim, baixava 15% da minha força pra mim subir lá com ele. E o cara, ele tá descansando aqui, ok. E aí isso na segunda volta eu consegui entender. E aí, tarará, parará, foi a desenrolar da prova. Na penúltima volta o Edson buscou a gente. E aí, por minha sorte, o Edson entrou nessa trilha na frente. Segurou o Mário. Fez a mesma coisa que era descansar nessa parte. E eu falei, cara, o Edson... Eu nem quis atacar ele. Falei, vai na frente, Edson. Ele foi na frente, eu no meio, o Mário atrás. E ele falou, cara, agora pronto, agora eu tô confortável aqui. Aí o Edson desceu e eu recuperando totalmente. E o Mário atrás. E isso gera no atleta, cara, um desconforto. Porque na mente dele, aqui que eu atacava. E aí, foi desenrolando a prova, subiu, parará, e o Edson sobrou nessa subida dura pra chegar no Cristo, e ficou eu e o Mário. Depois o Edson também conseguiu conectar de novo. Mas aí chegou nessa subida onde que o Mário descansava, eu ataquei ele. Você tava e com a venci a força prova. que você guardou lá de trás. Mas eu já sabia que toda volta ali, cara, ele tava subindo um pouco mais lento. E ali eu sprintei e venci a prova dele ali. Então, assim, é muito detalhe pequeno, cara. Olha que doideira. Além de você falou, pedalar, passar marcha, você tem que entender o adversário e você também não deixar transparecer pro adversário que você também está sabendo. E nem deixar seus pontos fracos também pro adversário. Você tem que tentar esconder o máximo possível. Poxa, com o Del, que foi esse psicólogo, ele me ensinou até linguagem corporal, cara. Você tá sofrendo ali por dentro, mas mantém sua feição, cara.
Você não precisa fazer careta quando você tá fazendo força. Não vai mudar nada na força. Mantém sua feição, cara. Sua respiração, mantém. O cara vai olhar pra você e vai achar que você tá bem, mas você tá se morrendo. Mas ele vai olhar pra você, caramba, ele não tá fazendo nem careta, fudeu. Tá vendo? Quando você fica falando que tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Não tá tranquilo. Então, às vezes eu vejo. Agora, Sim. vamos arrebentar pra galera aí. Às vezes eu vejo prova sua. Mas aí Você todo mundo vai passa ficar no sabendo. semblante, Eu vou passar no meu. Você vai minha- contar a dica, vai passar. Você passa no semblante e fala, o cara tá bem. Sim, mas a gente tem que passar essa mensagem pro cara. Poxa, o cara tá bem. Então o cara olha pra você ali, ele opa, o buraco tá mais embaixo. Mas então, assim, e na elite, cara, é muito detalhe pequeno, cara. Porque você pega ali 1 minuto, separa 4, 5 posições. Aí você pega 1 minuto, dividido por uma corrida, é 5, 6 segundos por volta. É. Então, cara, poxa, 5 segundos numa volta, 5 segundos por volta vai me colocar 3, 4 posições na frente. 10 segundos na bike, uma diferença pra tirar. É um e tipo sofrimento. assim, você pega lá as provas de cross country lá, você pega 10 segundos, você parava 4 posições em 10 segundos. É. Numa prova de 1h30. Então é tudo muito justo. Em Ouro Branco, por exemplo, que teve a prova de cross country lá que eu fui 8º. O 7º chegou 1 milésimo de segundo na minha frente, o 6º 2 milésimos de segundo na minha frente e o 5º 1 segundo na minha frente. Nós estamos falando 1 segundo, 4 posições. Me tirava do 8º pro 5º. Pouquinho. É. Aí, Em 1 segundo. Agora, passar esse 1 segundo, que é o X. Que é aí você cada vez mais ter um amadurecimento, para você conhecer esses detalhes da prova, para você começar a entender como é que funcionam as coisas. Fala, cara, eu não posso perder tempo nisso, eu tenho que pensar. Fala, cara, o que eu posso fazer aqui nessa negócio para ganhar tempo? Porque é diferente, cara. E ao mesmo tempo, não deixar o ritmo cair, porque você tá ali Sim. na intensidade. Então, acho que é o que eu mais, assim, é difícil de você entender isso quando você sai de uma categoria por idade igual a sub-30 e ir para uma elite. Na sub-30 eu andava mais sozinho, fazia minha prova e ganhava. Eu não tinha disputa igual tem agora. Que você olha para frente tem 5, 6, 7, e olha para trás tem 20 querendo te passar. Você tem que... Qualquer mínimo erro que você tem, você perde 4 posições. No XCC, por exemplo, teve uma... largou, na primeira volta eu errei uma curva, eu desclipei e perdi 6 posições. De uma vez, assim. Perdi 6 posições. Só de... Só de desclipar, assim. Eu errei uma curva assim, desclipei, coisa de 1 segundo, voltei, 6 posições. Então, qualquer erro, cara, é fatal. É uma Fórmula 1, realmente, da bicicleta, né? Competindo na elite. Nós estamos ali falando ali dos melhores do país em si, da América Latina que tava aqui também na prova. No caso desse nível, que realmente, se a gente pegar da América do Sul ali, tava o nível da América do Sul máximo possível. E isso é legal porque, por exemplo, a gente tá vindo de 2 episódios de modalidades coletivas. E a gente conversou aqui, por exemplo, com a Larissa, que ela é atleta profissional de vôlei. E aí ela falou que o Minas Tênis Clube, por exemplo, ele tem toda uma equipe para estudar a equipe adversária, para passar para os atletas. O esporte individual, por exemplo, ele tá narrando, cara, tá na cabeça dele fazer toda essa análise para conseguir ter um bom desempenho. Assim, as equipes geralmente tem alguém que ajuda até a fazer isso, sabe? As equipes profissionais. Que é aquele piloto que leva os caras pra pista. Piloto, um cara, o team manager que fala, né? Então, assim, ele tenta passar o máximo de informações possíveis, tenta conhecer o máximo de atletas possíveis. Vê ali mais ou menos os atletas que competem com você ali, que andam mais ou menos no seu nível, tenta passar o máximo de informações de ponto fraco, de ponto positivo desse cara. Tem que estudar, cara. E tem muito disso também, Lúcio, de você ir para uma prova, você reconhecer a pista, não andar para treinar, mas reconhecer e fazer o trajeto, sei lá, ou mais devagar para você saber a trajetória. Isso ajuda também a ganhar, vamos dizer assim, encurtar mais o seu tempo. A parte técnica na prova é muito importante. Né? A gente está falando aqui de coisa de 1 segundo. Então, qualquer descida ali que você perder 1 segundo, aquilo conta muito. Né? O certo é você chegar na prova com mais antecedência. Os atletas profissionais mesmo, igual tipo na Copa do Mundo, em Araxá em 2024. 24, né? 24. Os melhores do mundo dão uma volta a pé na pista. Eu nunca fiz isso. Por que eu nunca fiz isso? Eu não tenho tempo. Já chego Meio que em cima, entendeu? Mas não reclamo não, tudo certo. Mas os caras deram uma volta na pista a pé, viram todos os detalhes da pista. Não chega passando, né? Mas uma volta devagar eu sempre faço.
né? A primeira volta sempre é devagar, Reconhecer. reconhece, naquela parte que teve um pouco mais de dificuldade, volta, refaz. Isso é muito importante. Isso tem que ter. E essa experiência de correr a Copa do Mundo, Lúcio? Como é que foi essa experiência? Que eu sei que foi uma batalhazinha pra chegar até lá, eu lembro. Cara, assim, a Copa do Mundo foi engraçado, porque na hora que eu tava ali pra largada, eu entrei assim num mundo assim que eu achei que eu nunca ia passar por aquilo, sabe? Sempre assistia aquilo, sempre via aquilo, mas falei, cara, eu nunca vou correr a Copa do Mundo. Será que um dia eu vou ter essa possibilidade, essa opção? E por mais que eu tava ali, cara, eu tava ali na última fila, aí eu tava vendo ali, pô, cara, aqui na frente aqui estão todos os meus ídolos, cara, todo mundo que eu já sonhei um dia ver, eu tô aqui alinhado com eles. E, cara, na hora que deu a largada ali, eu meio que viajei, assim, sabe? Não pensou nem em corrida Sério, em cara. si. Assim, não, assim, fui assim, mas, cara, parece que eu tava numa órbita em outro planeta, cara, assim, sabe? Realizando, assim, um sonho tão grande, assim, cara, de estar ali competindo uma etapa de Copa do Mundo, cara. Foi uma experiência realmente fantástica, assim. Porque eu acho que eu já fico uma experiência legal de você assistir ao vivo. E você é um cara que vem da bike, né? Que trouxe essa importância da bicicleta pra você. Se alinhar com os melhores do mundo deve ser um negócio Cara, assim, sensacional, né? eu acho que o que eu vivi lá nos 3 dias anterior à corrida, então, foi a coisa, assim, mais, assim, marcante também, sabe? Porque conviver com os caras ali, igual nós estamos aqui, né? Então, eu tinha acesso aonde que o Nino Schutter estava, todos os outros atletas estavam, e eu toda hora passava do lado deles, aquele negócio, ia treinar na pista, encontrava com eles, então era uma coisa assim que, poxa, caramba, achei que eu nunca ia viver isso na minha vida. Que legal, velho. Olha Legal, aí, é que massa. doido. Muito doido. Ali foi realmente uma coisa assim, muito grato pela essa oportunidade que eu tive de competir essa etapa de Copa do Mundo, cara, é muito legal. Pode falar. E essa galera vamos dizer assim, a gente vê, né? A gente tá falando aqui de segundos, mas essa galera pedalando é diferente. Ah, não, é diferente. Foi É um outro fato patamar. engraçado, porque uns 500 metros da largada, um dos melhores atletas do mundo, que é o Blevis, ele caiu. Ele enroscou na beira da pista e caiu, e ele ficou em último. E aí esse cara me passou, eu falei, cara, eu vou com ele até onde der. E aí eu subi com ele, falei, cara, se eu subir com ele, agora tá bom, vou chegar lá na chegada com ele. Você vai chegar, Vai sonha. ninguém. Sonha. Vai ninguém. Parecia que eu tava parado assim, o cara foi embora, cara. É mesmo, Na Lúcio? descida, assim, impressionante, cara. É a mesma sensação que eu tenho quando tô andando com o seu. Era uma coisa assim, uma coisa, Você pode botar no pacote aí. Eu andando com você dois, meu filho. cara, impressionante. E aí eu fiquei todo feliz que eu consegui subir com ele, a parte mais dura da prova, cara. Falei, pronto, agora eu vou chegar lá com ele e vou ganhar umas 40 posições nesse negócio. Vai o quê, Lúcio? Vai ninguém. Vai ninguém, se o cara foi embora, você nunca mais viu ele. Assim, realmente é diferente. É diferente e é bonito de ver, cara. Impressionante o negócio. É muito distante do que a gente tá acostumado a ver, até aqui no Brasil, né, cara? A gente teve o Avancini, que chegou no patamar de andar com esses caras, mas a gente pega a nossa elite aqui, os atletas hoje de ponta, eles estão, o Lan principalmente, né, que tá liderando, tá galgando uns passos, assim, tops, mas se você pegar aí os 10, 15 aí, a galera, pra andar com esses caras, tá muito distante, é muito diferente o ritmo. O que vocês... Né, você é um cara que veio da bike, você também é um cara que, né, já teve sua performance na bicicleta. O que vocês veem essa diferença dessa galera da Europa para os atletas brasileiros em si? O que é essa... Consegue detectar essa diferença? Assim? Cara, aí é uma coisa que vem primeiro de cultura do esporte, de incentivo ao esporte. Sei lá, a criança com 5 anos de idade está em cima de uma bicicleta com vários incentivos. Então, assim, é um pouco diferente, sabe? Eu lembro do Avancini falando em entrevistas dele que ele tinha que treinar 5 vezes mais que os caras para igualar eles. Né? Então, pra você ver o nível que o Avancini chegou, que ele realmente chegou no nível dos caras. Então, é realmente difícil, assim, sabe? Um negócio impressionante. Então, eu vejo que tá evoluindo muito, né? Porque você pensar em Araxá, por exemplo, a gente teve o 10º, 11º e 12º brasileiro, né, na Copa do Mundo. Então, foram o Lan, o Alex e o Gustavo, que os caras brigando pelo top 10. Então, eles estão realmente subindo um nível legal. Mas chegar ali naquela ponta, cara, o degrau é alto. E equipamento faz diferença?
Faz, não, com certeza. Na elite faz muita diferença, cara. Na elite realmente faz diferença. Por causa desses mínimos detalhes. Um segundo que você ganha aqui, um segundo que você perde ali faz diferença. É a Fórmula 1 do negócio. E como é que você vê essa evolução, Lúcio, do mountain bike lá de trás para o que vive agora? O que você acha que mudou? Né? Porque a gente fala assim, as referências não. A gente tinha as referências do passado, a gente fala de Ravel, fala desses caras que são da velha guarda, tem os caras de agora. Você acha que tem alguma diferença ou realmente cada um fez o que podia com os equipamentos, com tudo que oferecia naquele momento? Eu acho que o mountain bike no Brasil teve a virada de chave com a Avancini. Porque quando o Avancini conseguiu fazer o que ele fez, ser campeão mundial, ser número 1 do ranking mundial, ganhar etapa de Copa do Mundo. Poxa, se o Avancini conseguiu, por que a gente também não pode conseguir? Ele trouxe um outro olhar, né? Sim. Ele trouxe aquele olhar que, poxa, é possível. É difícil, muito, mas é possível. Né? Acho que isso fez os atletas acreditarem. Né? O próprio Ulan, que é um pupilo dele, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Quando o Ulan Sub-23 foi para lá, hoje o Ulan postou há poucos dias atrás um negócio que ele falando, poxa, eu não me assusto mais de estar no meio dos caras, porque eu me sinto um deles. Então você vê que ele tá com a mentalidade de se tornar um dos melhores do mundo. Sim. Né? Então eu acho que a virada de chave do mountain bike do Brasil, da evolução que o mountain bike do Brasil está tendo, foi o Henrique Avancini. Abriu a porta, né? E até mesmo também, não só os atletas, mas também patrocínio, até própria, por exemplo, marcas de bicicleta também ter esse espaço maior também, porque essa evolução dentro do país também deu com o Avancini. Então acaba que isso abre um horizonte para todo mundo, né, cara? Com certeza. E aí, assim, o Avancini teve o seu lado positivo, né, de fazer essa evolução toda. Antes dele, o Brasil se tornava assim, vamos dizer, o mountain bike no Brasil era aquela coisa mediana. Não tinha esse pico todo. Vocês que são mais da bike, mais sempre eram mais... Tinha um cara que ia ali, mas não conseguia chegar nos patamares maiores por causa de uma evolução mais aprimorada que precisava. E aí veio o Avancini dar essa revolução toda no mountain bike. Sem dúvidas. Com ele cresceu muito. Eu acho que até o olhar, enquanto, igual o Lúcio falou, questão de país de primeiro mundo, tanto o acesso que a galera tem lá fora na Europa ao esporte, ele é muito maior. Eu acho que o Brasil começou a virar essa chave até por causa das últimas Olimpíadas, onde os esportes coletivos tiveram sua baixa. Sim. E os esportes individuais começaram a alavancar. Então essa virada de chave começou daí. E o Avancini é um cara que ele ensinou muito, porque eu já vi uma entrevista dele que ele fala também que o atleta brasileiro se acostumou com o pouco. Então ele começou a incentivar a galera, principalmente os atletas de elite, a buscar o grande mesmo. Não tem que pensar pequeno não, porque a gente tem costume de com pouco a gente tá muito satisfeito. Tô aqui, tá bom. Tô aqui, tá bom. E aí eu acho que isso contribuiu demais para essa evolução do mountain bike também. E dentro desse processo todo seu, Lúcio, de mountain bike, de sua vida pessoal, do seu empreendimento, de suas coisas, assim, teve nesse caminhar seu, teve alguma lesão? Sofreu com alguma, vamos dizer assim, algum incômodo para tirar do treino, para tirar do... Pra ser sincero, eu tive poucas lesões até hoje, sabe? Eu nunca tive nenhuma fratura, nunca quebrei nada, graças a Deus. Não quebrei porque eu desisti de dar um rio a tempo. Porque não é que você Mas- chegar lá... Eu tive só uma lesão de tendão, cara, há um tempo atrás, que me tirou um mês dos treinos, mas que foi tratado ali, era um desequilíbrio muscular e tal, voltei pra musculação, depois disso não tive mais problema. Aí olha pra você ver, o que faz a diferença? Um cara ter o treinamento, Seguir ele corretamente. seguir o segmento, fazer a parte da adaptação muscular, né? Fazer o reforço, porque você vê muito... Porque você anda também dentro do limite, né? Vamos dizer assim, querendo ou não, Muito. você anda, você treina dentro do limite e compete acima do limite. Essa é a ideia do profissional. E não ter uma lesão grave, que você pode ter muito estiramento de coxa, Muita Né, coisa. nunca tive. pubalgia, né, muda uma posição muito Nunca o tempo tive todo. esses problemas. Tá vendo? Segue o cara.
E aí, muito legal, né, Lúcio, a gente falar, estamos chegando no nosso final, fechando o nosso episódio, que Não, pena. Vamos comer um pouquinho, porque tá bom o papo. E assim, Lúcio, qual que é o aprendizado que o esporte trouxe para você? Eu acho que isso vai ser legal até para passar para a galera. Eu acho que de Itabirito muita gente vai estar surpresa de conhecer a sua história, principalmente. E você é um cara que é muito influente. Eu acho que para fora isso vai rodar também, à medida que a galera for podendo ver o episódio, acompanhar o episódio. Qual que é o maior aprendizado que você trouxe assim do esporte, que você trouxe para a vida mesmo? Eu acho assim, o esporte, ele nos ensina muitas coisas, né? Nos ensina a aprender com as derrotas, né? A nos superar todos os dias, a correr atrás, né? A querer ser melhor, né? Sim. Querer evoluir, né? E isso é a nossa vida. A gente tem que pensar em evoluir, tem que pensar em crescer, né? E eu acho que o esporte ele é muito assim paralelo com a nossa vida em todo, sabe? Não só de você ter uma vida mais saudável, mais saúde, etc. Mas ele te ensina, cara, assim, muita coisa, cara. Eu já vivi muita coisa em cima de uma bicicleta, né? Quase 20 anos competindo. E se eu pensar assim, cara, há uns 10 anos atrás e hoje, que eu evoluí, cara, assim, não só fisicamente falando, porque por mais que eu já esteja ali, tô com 34 anos, já tô começando a sentir que, poxa, tô mais velho do pelotão, não sei o quê, mas eu tô praticamente sentindo a melhor fase da minha vida. Sim. Então, eu legal. falei, cara, poxa, eu tô ficando velho, mas não tô sentindo esse peso da idade. Tô com a idade, mas tô bem, Sim. tô conseguindo fazer É. o meu melhor. Então, por quê? Porque, poxa, eu tô indo atrás daqueles detalhes, indo atrás daquilo ali, pra minimizar isso e sempre tá evoluindo, né? E a gente, na vida a gente aprende todo dia, a gente corre atrás todo dia, e se a gente não se dedicar, não correr atrás, a gente vai ficar parado no tempo, né? Então é isso, cara, é correr atrás, é dedicar mesmo, né? No esporte, na vida e em tudo, cara, né? E um ponto legal, né? Eu acho que vale ressaltar é o quanto que você tem que abrir mão Também. de outras coisas. Eu falo assim, se a gente for pensar, igual a gente tá vindo aí agora de uma festa da cidade, um Julifest. Quantos Julifest você foi? Eu acho que depois que eu vim para Itabirito em 2009, né, 16 anos, eu fui em um Julifest. Mesmo assim, 1 ou 2 dias no máximo. Assim. Eu só não fui em 2015 quando o menino nasceu. Então, assim, você vê que Tem que abdicar, cara. Então, assim, essa vida social, né, as festas, etc., isso não existe. Se você quer levar uma vida no Sim. alto rendimento, isso não existe, né? Então, eu já tô aqui olhando a relógio, aqui são quase 9 horas, eu já tô cambaleando de sono, então, poxa, eu tenho que dormir. Tá na hora de encerrar Tá já, vendo? tem que dormir. Mas então, assim, você tem que aprender que você tem que abdicar algumas coisas. Sim. Né? Poxa, tá, você tem sua vida ali, é muito legal, você ganha as corridas e tal, mas você tem que abdicar de algumas coisas, senão realmente não tem como. É a vida de um atleta mesmo, né? Sim. E dentro desse contexto tudo, Lúcio, qual que é hoje, né? Qual que é o principal objetivo hoje? Pra gente já ir levando para esse final. Qual que é o objetivo do Lúcio Otávio hoje dentro, né, do mountain bike? Bom, eu penso em competir mais 2 anos na Elite. Acho que mais que isso também não vai. Tem lenha ainda isso. Não, acho que 2 anos é meu estoque. Ele vai ser queimado nesses 2 anos aí. Mas quem sabe? Quem sabe eu não acho algumas pérolas no caminho Tá que vendo, consigam me subir mais um pouquinho ali. Mas a princípio eu penso em mais 2 anos de Elite. E eu quero me firmar ali entre os 10 melhores do país, sabe? Legal. Eu acho que meu objetivo é esse. Estar entre os 10 melhores do país. Os 5 primeiros hoje eles estão um degrau acima. Seria loucura da minha parte falar assim, você vai ganhar uma prova você aí com os melhores do Brasil. Não vou, cara. Não vou. Aí tem que entender onde Não, que a não gente vou. tá também, né? Mas brigar ali pro 6º até o 10º eu tenho condições. Que eu acho que é um resultado legal. Nossa Senhora. Para quem trabalha, tem uma vida dupla. E o mais interessante é eu mostrar para as pessoas que isso é possível, sabe? Poxa, 99% de quem pedala, de quem compete, trabalha também. Sim. Então passar essa imagem para os caras, poxa, o Lúcio ele trabalha, tem as coisas dele, tem a esposa, tem a família, tem isso, tem aquilo, tem as obrigações que todo mundo tem, né?
E consegue ali estar no meio do pelotão, consegue ter resultados legais. Então por que eu não consigo? Então vamos também, vamos tentar. Por que a gente não consegue, né? Então eu tento passar o máximo possível essa imagem, sabe? De, poxa, os 99% dos atletas que são, né, que não são profissionais, que são os atletas que têm suas lutas diárias, seus trabalhos, etc. Poxa, vamos também, a gente consegue, né? Cara, e você passa essa imagem pra galera sem perceber. Muita gente, né, Lucas? Você é um exemplo disso. Eu sou um exemplo clássico, né? Que eu comecei a mexer, né? Eu joguei handball por muito tempo. Tenho uma lesão no joelho que eu não consigo mais fazer nem exercício de impacto. Hoje estou caminhando para a bicicleta. E vejo você dentro dessa performance, trabalhando, treinando. E aí, ver igual foi nas provas que teve aqui agora há pouco tempo. A sua evolução, eu falo assim, tem condições. O cara tem potencial. Tem onde alguém pode dizer, podemos puxar isso aí que isso vai acontecer. Então, assim, eu acho que assim, isso que você faz de ter esse potencial todo, mesmo tendo uma vida normal, vamos dizer, né? Do dia a dia, espelho para muita gente. Muita gente se espelha. Muita gente procura entender, assim, até mesmo te fazer uma pergunta, o que você faz no treino? Mas é fazer todo dia. É ter essa rotina de todo dia de fazer o treino. Sim. Show, pessoal. Nós estamos chegando ao nosso final. Que peninha. Tá vendo aí? Aproveitar para agradecer muito o Lúcio, né, de ter dado essa oportunidade de a gente conhecer um pouquinho da história. Eu sou suspeito para falar que eu já conheço bastante. É um cara que para mim é referência também. Que eu tenho, né, um cara que me ajudou, né, quando eu comecei a andar de bicicleta e que até hoje continua me ajudando. A gente vai deixar o microfone agora, Lúcio, para você fazer, né, seu agradecimento, quiser mandar um abraço para alguém, para a galera lá da loja, que eu sei que deve ter pedido para mandar. Então o microfone está aberto para você. Na verdade, eu vou fazer um agradecimento a vocês por terem dado a oportunidade de falar um pouco, de contar um pouco da minha história. Eu gosto de falar, né, porque a bicicleta me deu tudo que eu tenho na vida e teve várias pessoas que me ajudaram, né, ali, junto com a bicicleta, a chegar aonde eu cheguei. E sou grato a isso. Eu não vou falar o nome de ninguém, senão vou acabar esquecendo de alguém, mas, né, obrigado pelo carinho de todos, né, por toda a torcida de todos. E é muito bom, muito gratificante. Quando teve a prova aqui, cada meta da pista, as pessoas gritando meu nome, me incentivando. E não só aqui, cara, todo lugar que eu vou correr eu tenho isso, tenho um carinho do pessoal. Isso é muito gratificante pra mim, cara. Eu sou bem realizado assim na bike, pra ser sincero. Então, Lúcio, a gente agradece, né, esse momento que nós tivemos aqui. Eu acho que vamos dizer, um bate-papo rico, né, esclarecedor. Eu, particularmente, já tinha um período acompanhando você, agora, com essas histórias todas que eu acabei de ouvir aqui, fico entendendo muito mais que tanto guerreiro que você foi nessa bicicleta, vamos dizer assim, no caminho da bike. Agradecer por esse momento, né, convidar todos que assistam o nosso Podsport com o Lúcio Otávio, que está, assim, riquíssimo, né, e até próxima oportunidade nas provas da vida aí. Não que eu vou competir com você, mas estarei lá assistindo. Eu também aproveito para agradecer, né? Para mim é um privilégio também poder ter o Lúcio aqui, contar a história. Como eu já disse, eu sou um cara que sou mais próximo, eu sei de tudo que ele passou e pra gente a régua continua alta, sem dúvidas a gente tá tendo entrevistas aqui muito legal, a gente tá conhecendo a história de muita gente aqui da cidade, pessoas que realmente são pratas da casa. Eu acho que vale destacar que são pessoas daqui. A gente não está falando de pessoas de fora de Itabirito. A gente está trazendo pessoas para conversar aqui, que vivem aqui, que comem aqui, que bebem aqui, que são de Itabirito e que estão levando o nome, né, de Itabirito para esse alto nível. E não deixar de dar aquele recadinho para você que assistiu. Ative os sininhos, ative as notificações lá do YouTube da TVI para acompanhar os nossos episódios. Instagram da TVI Itabirito. Segue lá para continuar assistindo os nossos episódios, vendo todas as novidades que a TVI solta. Temos também o Instagram do nosso convidado, Lúcio _Otávio, não deixa de seguir. O homem mostra bastante aí bruto, viu? Bruto, mostra a rotina de treinos. Tem o Instagram da loja dele também, acho que vale a pena estar acompanhando. Por lá ele solta muito, para quem é do mundo da bike, solta dica, mostra muita coisa do que pode ser feito. Seu Instagram? Alexander _Funil. Segue lá, acompanha e tem mais novidade por aí.
Então fique ligado, já já tem mais novidades. Não deixem de seguir a TVI, seguir os nossos convidados, todos que estiveram aqui no episódio, tem o Instagram deles. Muito obrigado e bora! O Posto Tabari, em Itabirito, tem o melhor atendimento da cidade. O Posto Tabari já foi eleito o melhor postuário do Brasil. Aqui você encontra atendimento de primeira, preço justo, promoções imperdíveis e qualidade nos combustíveis e lubrificantes. Venha para o Posto Tabari e conheça a nossa troca de óleo inteligente. E com ela você evita que 400 embalagens como essa cheguem ao meio ambiente. E você tem 20% de desconto em relação ao litro. E tem mais, você coloca a quantidade exata que o seu veículo precisa. Venha para o Posto Tabari e saiba mais. Posto Tabari, Avenida Queiroz Júnior, 1081, bairro Praia, em Itabirito.